Gente, vamos falar um pouco agora sobre os estragos provocados pela chuva, né? A gente tem acompanhado isso, sempre a gente tem falado sobre os alertas, inclusive que o IMET tem emitido para todo o Distrito Federal, para o entorno também. E essa chuva forte de ontem causou o transbordamento de um córrego. Sabe onde, gente? Lá em Lusiânia. Motoristas que tentavam atravessar uma ponte viveram momentos de tensão e pânico. Um deles chegou a ficar preso no veículo e precisou ser resgatado, sabe por quem? Pelo Corpo de Bombeiros. O Maicon Leão foi até a região para apurar os detalhes. Olha a imagem que a gente consegue acompanhar aqui da água descendo num volume muito grande lá em Lusiânia por conta do transbordamento desse córrego. Olha o carro como é que tá. Vocês viram a situação do carro? Quase todo encoberto pela água, né? A água estava chegando na altura do vidro ali, quase do capô do carro. Olha só, carro com alerta ligado, por pouco não foi arrastado pela correnteza desse córrego que acabou transbordando em Lusiânia. Vamos para lá entender o cenário, como é que está a situação? Maicon Leão, muito bom dia, meu amigo, bem-vindo. Situação agora está mais tranquila, a gente está vendo que a área onde você está já está seca por conta exatamente da estiagem, né? Parou de chover na região, mas a gente sabe que sempre há promessa de mais chuva nessa época do ano. O céu está até fechado ali no entorno do Maicon. Conta mais pra gente, Maicon, o cenário como é que tá por aí? Oi, Kenzo, bom dia para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. O cenário aqui agora já fica um pouco melhor, como você bem disse, piso seco, apesar do tempo meio fechado, mas a região, Kenzo, já está em obras. Quem olha para cá, dificilmente passando agora, imagina a cena que se registrou ontem nesse local, Kenzo. O nível da água foi tanto que ele subiu e toda essa parte aqui, foi tomada por esse córrego que a gente vê passando aqui por baixo, agora já dentro da tubulação, tudo dentro da normalidade. Mas a gente ainda consegue ver pelo capim que o Rogério Silva consegue mostrar pra gente, tudo completamente deitado aqui. Quer dizer, o volume de água foi tão alto que a água veio aqui, por cima. A gente vê o capim quase da minha altura, completamente tombado. Essa parte aqui, já na parte de cima da pista também, o que significa, Kenzo, que toda essa água veio com uma força tremenda pro outro lado. O que acontece? A gente tem aqui, uma pista que liga uma ponta da cidade à outra e um motorista tentou passar aqui, Kenzo, naquela hora da chuva. O que aconteceu? Ele não conseguiu concluir a travessia e nem retornar mais. Então acabou que o carro ficou preso aqui no meio. A gente vai conversar agora com o capitão do Corpo de Bombeiros, que vai explicar um pouquinho melhor para a gente, o capitão Fábio Leite, dessa ocorrência. Agora já tudo normalizado, mas, capitão, ontem foi necessário o apoio da corporação ali para socorrer esse motorista que acabou ficando preso aqui. Bom dia. Bom dia a todos. Isso mesmo, ontem, no final da tarde, a gente foi acionado para essa ocorrência, onde a vítima estava presa dentro do veículo. O veículo estava aqui parado no meio da enxurrada, né? Muita água, e não tinha para onde sair, o carro já tinha apagado, então ele precisava mesmo do apoio do Corpo de Bombeiros. Capitão, a gente vê o volume de água tão grande que até na parte aqui de cima a gente já vê até uma distância ali do leito do córrego, o capim também tombado, então assim, foi uma quantidade de água ali que chama a atenção. Isso mesmo, foi um volume de água muito intenso aí em pouco tempo, né? Então, uma chuva muito intensa num período muito curto, então foi muita água para esse local aqui, então acabou causando esse transtorno, né? Apesar da imagem ser forte ali, a gente vê o carro tomado pela água, vocês conseguiram salvar ali o motorista sem nenhum risco, sem nenhum ferimento? Sim, na hora que a nossa equipe chegou aqui, já fez a amarração do veículo num ponto fixo, né, para garantir a operação de maneira segura, e depois disso a gente fez o acesso à própria vítima e retirou ela do local onde estava alagado. E a vítima não estava com ferimentos, não foi necessário fazer transporte para o hospital, né? Estava tudo tranquilo com ela. Foi mais o susto e os danos materiais do veículo, né? Kenzo, o que faz a gente trazer uma situação como essa aqui para a televisão é até aproveitar a oportunidade para fazer um alerta. Capitão, às vezes a gente olha ali e pensa, não, o nível d'água está baixo, talvez dá, mas a orientação é nunca arriscar, né? Às vezes esse acho que vai dar, tem uma chance grande de dar errado, né? Isso mesmo, você se deparando aí com uma situação dessa de alagamento, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar um local longe, né? Um local mais afastado, alto, para você não enfrentar isso, porque a correnteza a gente nunca sabe, a água pode estar escondendo perigos. Esse local aqui poderia ter sido levado, por exemplo, a via e o veículo ter sido arrastado.
Então a principal recomendação é não enfrentar a força da natureza. Então espera um pouco que a chuva vai passar e o nível da água vai descer. Aí você vai ter segurança de fazer a sua travessia. O que o capitão está falando é basicamente isso aqui é o da lateral, o risco de até mesmo a ponte ter sido levada, e como o nível da água estava tão grande, você não consegue ter noção se ainda estava aqui por baixo, né? O risco ele existe, tanto é que parte dessa estrutura foi levada, então a situação podia ser ainda pior ali, escondida pela água, capitão. Com certeza, se o veículo tivesse adentrado um pouco mais no local aqui da correnteza, ele poderia ser levado, porque essa estrutura que faz a proteção lateral da via tinha sido comprometida, né, com a força da água. Então, se ele tivesse ido um pouco mais, a correnteza poderia ter levado ele abaixo, aí poderia ter sido um final trágico, né? Enzo, é isso, a gente parabeniza o Corpo de Bombeiros pela rápida ação ali, por ter conseguido socorrer essa vítima, e aproveita para fazer o alerta. Vira e mexe, a gente olha para o céu ali, tem umas nuvens mais escuras, a gente sabe que esse período de chuva ele deve se estender nos próximos dias, e a orientação é sempre essa, meu amigo. Às vezes você fica ali, é um pouquinho de água só, dá para passar, mas não dá, não é bom arriscar. Até porque a gente ainda tem aquelas questões que às vezes pode vir um volume de água de uma chuva mais em cima do que aqui. Às vezes aqui até não, parou de chover, tá menor, mas a água tá vindo lá de cima que a gente não sabe, né, capitão? Isso mesmo, a água ela pode vir como fator surpresa ali, né? Você não está esperando aquele volume, mas se na cabeceira mais acima estiver chovendo bastante, ela pode vir com rápida velocidade e te pegar aí no meio de uma travessia alagada. Isso aí vai causar... pode causar um acidente. A gente sempre recomenda que verificou que a água está passando ali do nível do meio-fio, já não é recomendável atravessar, porque o seu carro perde a estabilidade, ele tende a flutuar e ser arrastado. Capitão, obrigado pela sua participação. Kenzo, a gente fica feliz ali que dos males o menor. Eu aproveito até para atualizar a situação aqui agora, ó. Parte da estrutura dessa ponte acabou sendo levada ali pela água também, que era mais ou menos igual tá ali do outro lado, mas que a força da água foi tanta que acabou levando dessa parte. O pessoal está trabalhando aqui já para recuperar, pararam agora rapidamente ali para o almoço, mas estão desde as primeiras horas ali do dia organizando para poder normalizar até mesmo a segurança, viabilizar em outras chuvas. Mas o alerta é esse, meu amigo, choveu, a água está ali, ó, passou da alturinha do meio-fio, não tem o que fazer, é recuar e não tentar encarar. Kenzo? Exatamente, Maico. Importante serviço que a gente está trazendo agora para o pessoal de casa, que vale para todo mundo, não só para os moradores de Lusiânia que enfrentaram esse problema ontem. Em qualquer região, a gente tem visto, inclusive, alagamentos grandes que têm acontecido aqui, gente, na Asa Sul, e as pessoas, às vezes, acabam passando e ficando também por conta dessa cascata de água que tem caído, principalmente de algumas tesourinhas na região da Asa Sul também. Maicon, queria muito que você explicasse para a gente do risco, inclusive, do transbordamento nas próximas chuvas, né? Porque a gente tem visto que a situação foi corrigida de forma bastante paliativa, a área continua aí, o tráfego foi liberado, os carros podem circular normalmente pela ponte que passa sobre esse córrego de Lusiânia, mas se a chuva vier no mesmo volume que veio ontem à tarde, há risco de novos transbordamentos também, né, Maicon? Sim, Kenzo, essa é uma situação que não tem até como prever. Foi um volume acima da média, acima do esperado. A gente vê que o que é o normal do córrego? Ele passa ali por baixo naquela tubulação. Só que o nível da água foi tão grande, eu vou até tentar descer um pouquinho, Dente, você continua daí só para quem está em casa ter a diferença de nível dessa situação. Kenzo, dá mais de 1,80 m de onde eu tô para o nível da rua. Se o Dentinho afastar um pouquinho, vai dar para ver ainda mais. O córrego normalmente passa aqui por baixo. Só que a chuva, Kenzo, como a gente fala, não é exatamente aqui. É a chuva lá para cima, na cabeceira do córrego, que vem aumentando o volume da água, ela vem ganhando quantidade e força. E essa água veio, subiu, passou por toda essa parte que a gente está vendo aqui, ó, que tem esse mato tombado, passou para o lado de cá, agora passar ficou difícil. Passou para o lado de cá e veio, Kenzo, levando o que estava pela frente. Nessa hora, acabou encontrando as pessoas que passam por aqui. Esse motorista olhou para a situação e falou, não, a água subiu um pouquinho, mas eu acho que ainda dá para passar. Nessa hora em que ele tenta fazer, como a galera está fazendo aqui, o carro apaga e ele fica preso no meio aqui dessa água. E aí não tem o que fazer, meu amigo, é chamar o corpo de bombeiros, aguardar e principalmente se apegar ali na sua fé para que esse socorro chegue o quanto antes. Para quem está em casa ter uma noção da gravidade,
Quando o Corpo de Bombeiros chega aqui no local, antes de conseguir acessar a vítima ali, Kenzo, o que eles precisam fazer? Eles amarram esse carro para não ter o risco da água levar. Pelas imagens a gente vê a quantidade de água. Então, para garantir a segurança ali e que esse resgate fosse feito com toda a tranquilidade e a segurança possível, eles precisaram amarrar esse carro para que ele não fosse levado pela água. Porque além dela passar aqui por cima, Kenzo, o córrego que a gente tem hoje, passando aqui mais ou menos uns 2 metros de largura, ele tomou conta de toda essa parte aqui. A gente vê a água, o capim baixo ali, que significa que a água passou por cima, até depois do outro lado. Ou seja, foi realmente um volume de água muito grande. Se chover na mesma intensidade, pode repetir. Então, por isso, a gente faz o alerta não só para cá, mas para qualquer outro lugar, Kenzo. Subiu ali acima do meio-fio, é ter cuidado e esperar. Ok, Maicon, obrigado, tá, pelas informações, pela atualização dessa notícia direto de Lusiânia.